vai ver problemas. E às vezes as pessoas falam, né? Ah, mas então se eu vi problema, se eu vi um defeito, se eu vi um pecado, se eu vi alguma coisa, eu preciso dar no pé? Tem que cuidar também com isso, porque senão tu vai também escolher procurando um anjo. E não, esse anjo não existe, né? Essa pessoa não existe. Então, é bem importante entender o que é dar certo. Então, a primeira coisa, né? Escolher, é certo escolher e o que é dar certo? São duas perguntas diferentes, né? Mas é certo escolher, é certo ter critérios ou a gente bota na conta de Deus porque Deus dá conta, Deus foi quem botou no caminho e aí deixa a vida me levar e depois a gente bota na conta de Deus, né? O que vocês opinam sobre isso superficialmente, mas ou seja, podemos botar critérios? É importante ter critérios? E o que é dar certo, então? Para mim é importantíssimo ter critérios. Acho que não existe como, até porque assim, a gente precisa entender qual é a vontade de Deus, né? Interpretar a vontade de Deus é um assunto muito complexo que envolveria aqui um outro tema, né? Mas nesse sentido, a gente entende que existe uma vontade que é declarada na própria palavra dele. Então, eu preciso ter os critérios que a Bíblia tem como critério. Né? Então, a gente sabe de critério de julgo desigual, a gente precisa escolher alguém que ame a Deus acima de todas as coisas, enfim, né? Aqueles critérios básicos ali. Então, esses são os critérios primordiais, fundamentais de uma escolha. É claro que a Bíblia não interfere. Se é desse jeito, se a pessoa tem essa pessoa... Não, isso aí não, né? Mas esse critério, ele é indispensável. E assim... tendo esses critérios, vão ter problemas? Vão. Não quer dizer que vai ser um casamento perfeito. Vão haver problemas. Mas a possibilidade da gente poder lidar com esses problemas à maneira de Deus é muito mais fácil, porque se eu tenho alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, diante de uma circunstância, eu vou ter a certeza de que aquela pessoa vai, né, dar um passo atrás, vai pedir perdão, vai porque ele ama a Deus assim como eu amo, ele vive nos mesmos princípios que eu. Não existe como eu escolher uma pessoa que vive de outra forma, porque diante de um problema, aquela pessoa vai ter uma reação completamente diferente daquilo que eu acredito. Então, vai ser, a possibilidade de dar problema é muito maior. Então, para mim, tem que ter critérios. Uhum. Não, sem dúvida, porque acho que existe Qual critério tu botou, Calta, antes tu... No primeiro? Pra casar. O que tu queria num homem? Uhum. É que assim, eu vivi uma situação que ali no primeiro relacionamento, eu aprendi muito essa questão do caráter mesmo, né? Da vida com Deus, do temor a Deus. Então, eu percebi que era muito importante analisar isso. Que não era só porque a pessoa estava na igreja que eu estava segura. Porque no meu caso, a pessoa estava na igreja, ela servia, ela liderava, ela fazia um monte de coisa. Mas quando vai olhar mais por dentro, né? Os detalhes, a personalidade, o caráter, os hábitos. Aí que eu percebi que eu precisava recalcular a rota. Com o Geise aconteceu uma situação engraçada, porque aí eu já tinha um ministério, né, um chamado, algo que eu entendia que era o propósito de Deus na minha vida especificamente, e o Geise, ele era essa pessoa, né, em relação ao caráter, temor, maturidade, mas ele enxergava que ia tomar um rumo diferente na vida, porque daí eu já trabalhava na igreja, tinha o ministério como algo que eu queria construir, e ele não queria isso para a vida dele. Tudo que ele não queria na vida dele era ser pastor, trabalhar na igreja. Então, aí foi uma outra situação, não é que era pecado a escolha dele, né? No fim, Deus mostrou que ele também tinha esse chamado, né? Eu ganhei, daí, 1-0. 1-0. Mas era uma situação de diferenças. Então, acho que também é uma coisa a ser analisada. De futuros, né? É engraçado, esses dias eu tava conversando com uma menina, ela falou que terminou o namoro, olha só. Ela falou, tinha outras coisas e tal, mas o que mais pesou foi que ela falou assim, ó, que... os meninos estavam namorando, era daqui, da igreja, né? Dos dois daqui. E aí ela falando que foi muito suave, assim, porque o sonho dele era implantar, e o sonho dela nunca foi implantar. Ela falou, eu não me vejo fora de Joinville, né? Eu quero morrer em Joinville, aqui é minha igreja, eu tenho sonhos profissionais aqui nessa cidade e tal.
E aí ele falou assim, como é que a gente seria quando casasse, né? Foi o que aconteceu comigo com o Geise. Eu falava assim, olha, eu não saio daqui de Joinville, a não ser que seja por um motivo relacionado ao ministério, que seja uma direção. Eu quero trabalhar com isso, eu vivo para isso, eu creio que é o que Deus me chamou para fazer. E ele dizia, mas eu quero arriscar a vida no jornalismo e pode ser que eu seja chamado para ir para qualquer cidade a qualquer momento. Você iria? Eu falei, eu não saio daqui. A não ser que seja por alguma coisa relacionada ao meu chamado. Ele, mas eu também não vou ficar e deixar de sonhar. E, cara, foi muito difícil. Meu Deus, eu fui muito azarada, né, coitada. Porque a gente se gostava muito, muito, muito. E a gente terminou de novo pela razão, né? Daí, no caso, foi ele que terminou comigo. E aí, a gente ficou 2 anos terminados. E a gente só voltou porque no meio do caminho... Ele, né, foi para Florianópolis, começou um grupo pequeno lá, que virou 2, que virou 3, que virou uma igreja, e no meio do caminho, né, resumindo bem a história, ele entendeu que ele também tinha um chamado pastoral, que ele não podia negar. No fim das contas, até renunciou ao jornalismo por causa do pastoreio. Então, veja só, não foi uma coisa de alguém estava certo, alguém estava errado. Escolhas.